Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um de nós. Amados, nós estamos já terminando essa semana. Temos umas duas devocionais, né? Sexta e sábado, para a gente tratar sobre essa doutrina, esse tema do novo nascimento. E é importante, queridos, que a gente tenha isso no nosso coração. Esse desejo de estarmos diariamente buscando a palavra do Senhor. Hebreus 12:14, a palavra de Deus diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E a santificação, amados, é um processo constante e contínuo. É um processo gradual. É sobre isso que eu queria falar hoje, biblicamente para vocês, para que nós possamos olhar para a nossa vida e ver se nós estamos vivendo esse processo. A santificação só acontece na vida daquele que tem um novo coração, aquele que foi regenerado, aquele que é uma nova criatura, aquele que nasceu de novo. Então a santificação, queridos, deve ser um processo diário. Nós já temos tratado, queridos, com a igreja, Jesus, é claro, quando ele fala que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a gente, a cada 24 horas, nós precisamos satisfazer nossas necessidades mais básicas, alimentação, sono, hidratação. E a cada 24 horas, nós também precisamos satisfazer nossas necessidades espirituais. O dia não tem 24 horas de forma aleatória. Então, queridos, é importante, né, que a gente pense e reflita sobre essa realidade. E eu queria falar um pouco sobre como que é esse processo de santificação. Essa mudança constante que todos nós devemos vivenciar diariamente na nossa vida. Veja, Efésios 4:17 diz assim: assim, eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Revistam-se da nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Veja, amados, que aqui o que nós vemos é um deixar e um nos apropriar. Nós devemos deixar a velha natureza. Muitos vivem um evangelho falso. O evangelho que não confronta os nossos pecados. A questão, queridos, do abandono do pecado é algo imperativo. Né? Veja que o texto aqui, ele fala, lhe digo com a autoridade do Senhor. Paulo, então, ele fala em nome de Jesus Cristo, e ele foi autorizado para fazer isso. Né? Então, ele fala que nós não podemos andar alienados, andar sem rumo, né? Que essas pessoas elas se tornam insensíveis para a palavra de Deus. E vivem em função dos prazeres sensuais, prazeres dos sentimentos. Então, não tem como nós termos nascido de novo e vivermos de acordo com os padrões do mundo. Agora, eu queria ressaltar aqui esse processo. O versículo 22 fala, livrem-se da antiga natureza. O versículo 23, deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos. O versículo 24, revistam-se de sua nova natureza. Veja que aqui nós temos uma responsabilidade pessoal. Livrar da nossa antiga natureza. Nós precisamos estar constantemente olhando para a palavra nos santifica. Né? Jesus, João 17, fala, ora Deus, Pai, consagra-os na tua palavra é verdade. Então, por isso que o contato, queridos, diário com a palavra de Deus é tão importante para a nossa santificação. Nós devemos nos livrar da antiga natureza. Agora, como é que eu posso me livrar da antiga natureza? Se eu tiver contato com a palavra de Deus. Veja versículo 23, deixe que o Espírito Santo renove seus pensamentos. Romanos 12:2
fala mais ou menos a mesma coisa. Ele diz assim: não imitem comportamentos, costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar. Então, essa mudança, gente, na nossa forma de pensar, na nossa forma de sentir, na nossa forma de agir, ela é necessária. Veja, quando nós falamos uma mudança na nossa forma de pensar, é a mudança, uma coisa que é mais íntima nossa, né? Algo que é bem interior ao nosso coração. Como é que nós lidamos com a realidade? Como é que nós pensamos? Veja até onde que a palavra de Deus vai. Então, amados, essa mudança, ela deve ser uma constante na vida de quem tem um novo nascimento. É isso que eu queria que a gente pudesse pensar e refletir sobre o tema, né? Nessa devocional. Nós precisamos experimentar como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Está em Romanos 12, 2. Então, veja, de novo, deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. As pessoas muitas vezes querem experimentar a bondade de Deus, como que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas não querem mudar a forma de pensar. Querem ficar presos aos seus pecados. Ou muitas vezes usa a palavra para reforçar os seus pecados, o egoísmo, né? Que é o que a teologia da prosperidade tanto prega, e as pessoas só pensam nelas mesmas, né? Então, queridos, veja aqui o que a palavra nos diz. Eu queria que você pensasse sobre isso, né? O que a palavra nos exorta, nos ensina, é que a gente precisa estar constantemente renovando a nossa forma de pensar. Nossa forma de pensar, de sentir, de agir, tem que estar dentro de um processo contínuo de renovação. Então, a ordem, queridos, a ordem bíblica é renovação, é mudança. Agora, veja, como é que a gente pode fazer isso, né, gente? Nós vimos aí no último vídeo que nós precisamos amar o Senhor, orar ao Senhor, pedir que Deus coloque do seu amor no nosso coração. Mas há algo um pouco assim, mais concreto, né? Claro, o amor de Deus é concreto, mas existe algo que nós podemos exercitar de uma forma praticamente diária, em qualquer situação que você se encontre. 2 Coríntios 4,18 diz assim: portanto, não olhamos para aquilo que agora vemos, em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então veja, que uma das formas, né, que nós temos de desenvolver essa mudança na forma de pensar é lembrarmos que nós somos eternos, nós estamos indo para a eternidade. Então nós temos que olhar para as coisas da eternidade. Pensar, Colossenses 3 também fala sobre isso, pensar nas coisas do alto. Porque se nós pensamos apenas nas coisas visíveis, né, aquelas coisas que nos dão satisfação imediata, e não existe no nosso coração o exercício de pensar na eternidade, vai ser muito difícil a gente mudar a nossa forma de pensar. E veja que nós temos, né, nós temos um bombardeio diário, direto, né, onde nós somos instigados a estar o tempo todo olhando para as coisas imediatas, buscando prazeres imediatos, soluções imediatas. E aí a gente não consegue mudar a nossa forma de pensar, e aí a gente não entra no processo de santificação. Então, queridos, olhar para a eternidade, né, não é algo impossível, porque a palavra de Deus, né, 2 Pedro 1,21, Deus nos concede tudo que nós precisamos para ter uma vida de devoção. Então, se o texto diz que nós não devemos olhar para aquilo que agora vemos, mas devemos fixar o olhar nas coisas eternas, nas coisas da eternidade, é porque Deus nos capacita a isso. Não é um exercício de meditação poderoso que você vai fazer. Não, gente, é oração. O Senhor me capacita a não me prender tanto nessas coisas que o mundo tanto demanda da gente, e que eu aprenda a olhar para a eternidade, e eu mude a minha forma de pensar, eu abandone os desejos pecaminosos, e eu possa me revestir dessa nova natureza, e eu possa estar cada vez mais me tornando parecido com Cristo. Mudança, gente. Mudança, mudança, mudança. Mudança contínua. É a forma que aquele que nasceu de novo deve ter na sua vida. Aquele que acha que nasceu de novo, mas continua sempre os mesmos pensamentos, os mesmos pecados, e não muda, gente, não muda.
Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, muda de uma igreja para outra e não muda, sempre com aquela mesma forma engessada, pecaminosa de pensar, sempre pensando em si mesmo. 2 Coríntios 5,15, vou parafrasear o texto aqui, Jesus deixa claro, ele morreu por algumas pessoas, e essas pessoas pelas quais ele morreu não podem viver para si mesmas, né? Então, amados, é olhar para a eternidade, né? Estarmos constantemente no processo de santificação, de mudança, de abandono de pecado e de nos aproximar do Senhor. Abandonar pecado não é você ficar olhando, não vou pecar, não vou pecar, não vou pecar, não. É você se encher de Cristo. Quando Cristo entra, o pecado sai. Amém, queridos? Um dia abençoado, queridos. Amanhã, se Jesus voltar, nós estamos aqui de novo. Tá bom, queridos? Vamos orar? Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, por mais uma vez que a tua palavra chega até nós. Nós clamamos, ó Deus, pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Coloca no nosso coração essa disposição santa e bendita, Deus, de estarmos buscando constantemente essa palavra que renova a nossa mente. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, Senhor. Aprender a olhar para as coisas eternas e não apenas para as coisas desse mundo. Nos ajuda a viver dessa forma para a glória e honra do teu santo nome. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Um dia abençoado, queridos. Se Jesus não voltar, continuamos firmes aqui, tá bom?